Poder sentar, meus irmãos? Quero esta noite louvar o Senhor, agradecer ao Senhor por esse momento, essa oportunidade. Quero também agradecer ao nosso pastor por mais uma vez confiar a nós essa grande responsabilidade que é administrar a palavra do Senhor. Quantos desejam ainda ouvir a voz de Deus? Digam amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 14, verso de número 1 até o verso de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 14, verso de número 1 ao verso de número 3. É uns versículos conhecidos de toda a igreja, por certo nós conhecemos de cor salteado, mas orando ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus mais uma vez foi bondoso para comigo e me deu uma palavra para que possamos meditar nesta noite. Eu estava ali orando e pensando em outras mensagens, outro assunto para estar falando, mas no decorrer do culto, o Espírito Santo foi falando mais forte ao meu coração. Por certo, essa é a palavra que o Senhor tem reservado nesta noite para a sua igreja. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Queridos irmãos, eu quero esta noite dar um tema a essa mensagem. Eu quero falar sobre Ele veio, Ele foi e Ele vem. Ele veio, Ele foi e Ele vem. Ele veio, Ele foi e Ele vem. Você pode repetir comigo essa noite? Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. Ele veio, Ele foi e Ele vem. De novo. Ele veio, Ele foi e Ele veio. Amém. Amados e queridos irmãos, Jesus, Ele veio, e Ele veio como cordeiro. João, quando ele estava batizando no Rio Jordão, e de repente Jesus se aproxima do Rio Jordão, e João então ele para, e ele aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio a esta terra como cordeiro. Por que Jesus veio? Jesus veio buscar e salvar a todos que se havia perdido. Porque ele veio aqui a esta terra por causa do amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenhas a vida eterna. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para dar a sua vida na cruz do Calvário. Observe que quando Jesus, ele veio aqui a esta terra, ele palmilhou, ele sofreu, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi levado até o Gólgota, levou uma pesada cruz, mas ele veio com uma finalidade. Qual? Ele veio resgatar, libertar, transformar, salvar, purificar, santificar. Se ele não estivesse morrido, jamais nenhum de nós estaríamos aqui esta noite. Mas como ele veio, você está aqui dando glória ao nome dele. Jesus veio, suportou a cruz, venceu a cruz. Quando ele está lá no Gólgota,
sendo crucificado. E alguém olha e diz: tu não és filho de Deus, tu não és filho de Deus, desce agora da cruz, salva nós e a ti mesmo. Isto é, se você pode salvar. Mas Cristo estava ali, e com certeza, irmãos, Ele sabia que na noite de hoje estaremos nós reunidos em uma santa ceia para celebrar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, porque o homem não é digno de glória, o homem não é digno de ser adorado e ser glorificado, mas Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, e nós estamos aqui, por certo, para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele é fiel, para dizer que Ele é poderoso, para dizer que Ele é onipotente, onisciente, para dizer que Ele é dono de tudo, pode tudo, faz tudo. É Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, é Ele que faz, porque a igreja é dEle, o povo é dEle, a tua vida pertence a Ele, Jesus de Nazaré, a Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Ele veio. E é interessante, irmãos, porque muitas das vezes as pessoas deixam de falar do nome dele. Muitos pregadores não falam mais de Jesus. Muitos cantores não falam mais de Jesus. Em muitas letras de hinos não fala mais da pessoa bendita de Jesus. Mas sem Jesus não tem cura, sem Jesus não tem libertação, sem Jesus não tem avivamento, porque é Ele que aviva, aleluia, é Ele que salva. Sem Jesus não tem salvação. Então Ele tem que estar presente em todos os momentos, Ele tem que estar presente no culto, Ele é o principal aqui esta noite. E Jesus não é, irmãos, o nosso convidado especial, não. Jesus não é o nosso convidado especial. Porque observe que em uma festa, quando alguém convida alguém para uma festa, e essa pessoa que está na festa, mesmo sendo convidado especial, ele não pode mexer em nada, não pode fazer nada, porque ele é apenas convidado. Mas Jesus não é convidado, Ele é o dono da festa. E como Ele é o dono da festa, Ele faz o que Ele quer. Aleluia. Como Ele é o dono da festa, Ele faz do jeito que Ele quer. Querendo você ou não, aleluia, concordando ou não, é Ele que faz, porque Ele é o dono da festa. E Ele está aqui esta noite. Oh glória. Então Jesus, Ele está na cruz. Mas Jesus então, irmãos, quando Ele está ali sofrendo, alguém olha e diz: como é que pode? Alguém que diz que é filho de Deus, que é o próprio Deus, agora está na cruz, está morrendo. Mas Cristo está ali, e em meio à agonia, em meio ao sofrimento da cruz, Jesus profere 7 palavras, mas uma delas, quando Ele diz tetelestai, ou seja, está consumado. Quando Ele diz tetelestai, está dizendo: eu comprei e paguei, Pai, está feito. Oh glória, porque Ele veio para aniquilar a conta, a dívida que era minha e que era sua na cruz do Calvário. Paulo diz que a cédula que era contrária, que estava sobre nós, Cristo a cravou na cruz. Ou seja, essa cédula era na verdade o meu e o teu pecado. Era uma dívida incalculável, nenhum homem tinha condição de pagar, mas Cristo assumiu a minha e a tua dívida, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, porque Ele veio para libertar, para salvar, para transformar. Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio. Mas observe que João 14, que é um texto conhecido de todos os irmãos, Jesus sabendo que ia subir ao céu, então Jesus, Ele fala para o seu discípulo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos não teria dito. Eu vou para o Pai, e se eu for, eu vou preparar lugar, e eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. O teu Cristo, Ele está vivo. Ei, irmãos, nós não adoramos a um Cristo que está pendurado em um madeiro, não, com a cara de tristeza, de derrotado, não. Nós servimos e adoramos a um Cristo que foi mesmo até a cruz, que até morreu, aleluia, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo. Esta é a diferença, irmãos, de nós como evangélico, como crente na pessoa de Cristo Jesus, porque servimos a um Deus que está vivo, que venceu a morte. Oh glória! Se você, aleluia, de repente for no túmulo, irmãos, de alguém importante que morreu, que alguém até segue ele, adora, está escrito lá: eis os restos mortais de fulano de tal. Mas eu quero convidar você, talvez você nunca foi em Jerusalém assim como eu, mas se você tivesse a oportunidade de ir até Jerusalém, até onde está o túmulo de Jesus, o túmulo está lá, mas está escrito: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Levante a mão para adorar a Ele. Oh glória, levante a mão para adorar a Ele. Ele é digno de glória. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Se Ele está vivo, você pode crer. Se Ele está vivo, você pode adorar. Se Ele está vivo, pode sentir a presença dEle. Se Ele está vivo, pode se alegrar, porque Ele faz, aleluia, aleluia. Ele faz, Ele é digno, Ele é Senhor. Labará seremandas. Adecomonte pro adarra súria. É noite de festa, irmãos. É culto de santa ceia. É noite de se alegrar. É noite de celebrar. É noite de ser cheio. O Espírito Santo vai encher a tua vida esta noite. Eu não sei a forma que você entrou, mas tem unção do céu, tem graça do céu, tem renovo de Deus. Oh glória, oh glória. Sinta a presença dele aí. Ele está renovando você. Ele está te levantando espiritualmente. Tá. Oh glória. Sinta a presença dele. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Ele veio. E aqui ele fala para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Ou seja, fique tranquilo. E nesse mesmo capítulo ele diz assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai. Ele vai mandar outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Oh glória. Então, irmão, Jesus, ele agora despede os seus discípulos. E no capítulo 1 do livro de Atos Apóstolos, versículo de número 11, a Bíblia diz que quando Jesus estava ainda com os seus discípulos, e de repente Jesus começa a subir ao céu, e ele vai subindo para o céu, e os discípulos olhando para ele, ele subindo, e vai Jesus subindo, os discípulos olhando para ele. Aí de repente Jesus some nas nuvens, aleluia, e os discípulos continuaram olhando para Jesus. Aí o anjo aparece para os discípulos assim: olha, varão Galileu, porque está olhando tanto para cima? Eis que esse mesmo Jesus, da mesma forma que você está vendo ele subir, esse mesmo Jesus, ele vai descer. Ele está subindo, mas vai voltar. Ele está subindo, mas vai voltar. Ele subiu, oh glória. E esta noite eu quero dizer para você que ele subiu. Todos nós sabemos como cordeiro ele veio, deu a sua vida, derramou o seu sangue, salvou, purificou, aleluia, transformou vidas. Bendito o nome do Senhor. Mas subiu para o céu. E agora, mas o anjo disse: ele subiu, mas ele vai voltar. Ele veio, aleluia, ele foi e ele vem. Ele veio, ele foi, mas ele vem. Então ele sobe, louvado o nome do Senhor. Mas estamos debaixo de uma promessa. Oh glória. Estamos debaixo de uma promessa. Promessa essa, irmãos, não feita pelo homem.
Arrebatamento não é algo da mente humana, irmãos. Não é algo de pregador e de pastor, e muito menos de denominação. Não, arrebatamento é real, vai acontecer. Pastor, porque o senhor acredita no arrebatamento? Porque foi Jesus que prometeu, foi Ele que falou: eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar outra vez. Igreja do Deus vivo, Santa do Cordeiro, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. A trombeta vai tocar, oh glória, a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir e a igreja vai ser arrebatada, oh glória. Pode ser hoje o último culto, pode ser hoje a última pregação, pode ser hoje a última oportunidade para você se arrepender, para você se encher dele, oh glória. Pode ser hoje a última oportunidade para você pedir perdão, pode ser hoje a última oportunidade de você servir realmente, fielmente ao Senhor, porque o arrebatamento é real. Quem prometeu foi Jesus, bendito o nome do Senhor. Mas em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, capítulo de número 4, verso de número 12 em diante, Paulo agora ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que dormem, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós vamos ser arrebatados, oh glória, vamos ser arrebatados, vamos receber um corpo glorioso e vamos subir ao encontro de Jesus Cristo, o Salvador. Pastor, o que é arrebatamento? Arrebatamento, aleluia, significa rapazo no grego, significa tirado com força, arrancar com violência, tirar de um lugar para outro lugar. Arrebatamento é algo que será iminente, irmãos. Arrebatamento será iminente, será no abrir e piscar de olho, abrir e fechar, aleluia, será menos de um milésimo de um segundo, muito rápido, bendito o nome do Senhor. A trombeta vai tocar e o povo do Senhor vai ser arrebatado. Pastor, quem vai ser arrebatado? Crente de verdade. Pastor, quem vai ser arrebatado? Crente cheio de azeite, oh glória, crente cheio de azeite. E deixa eu falar mais aqui, irmãos, deixa eu falar aqui mais. Você que não gosta de barulho, ei, você que não gosta de glória a Deus, você que não gosta de aleluia, você que diz: para que esse barulho, para que tanto barulho? Eu pergunto: para que céu você vai? Para que céu você vai? Ei, para que céu você vai? Porque no céu, irmão, aqui tem barulho. Ei, aqui é simplesmente um ensaio, simplesmente um ensaio. No céu é que vai ter barulho. Pastor, que barulho vai ter? Vai ter barulho. Isaías capítulo 6, versículo de número 1: no ano em que morreu Euzia, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e subindo no trono, o seu cetro encheu o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus pés, com 2 cobriu seu rosto, e com 2 voava e clamava um para os outros, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória, da sua glória, da sua glória, da sua glória. Então o céu não é um lugar de silêncio. É por isso que eu sou pentecostal até o tutano, irmãos. Fui batizado com o Espírito Santo com 15 dias de crente. Até hoje falo línguas estranhas. Porque tem pessoas que não falam mais em línguas estranhas não, irmão. Tem crente que não fala mais em línguas estranhas não. Aleluia. Não fala mais, não sente mais a presença. Mas a pergunta é: para que céu você vai? Porque no céu só entra cheio, 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 cheio. Ah, mas canto bonito, não importa, tem que ser cheio. Ah, mas eu conheço muito a Bíblia, não importa, tem que ser cheio. Ah, mas eu sou doutor, não importa, tem que ser cheio.
Ah, mas eu conheço demais. Eu falo muito bem. Eu sou formado, eu sou doutor. A pergunta não é se você é doutor, se é pregador, se tem nome, se é importante. A pergunta é: tem azeite? Tem azeite? Tem azeite? Tem azeite? Tem azeite? Tem unção? Tem poder? Tem graça? Tem graça? Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Alabás, séria. De que me comandou a Súria? Cadê os crentes adoradores? Cadê os crentes que veio adorar? Na camondora Súria, na camai, leprocomondara Súria. Desemborca o vaso porque tem azeite. Desemborca o vaso porque tem azeite. Desemborca o vaso porque tem azeite. Desemborca para ser cheio. Desemborca para ser cheio. Desemborca para ser cheio. Adecomontoroboa serga mas. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem vai ser arrebatado? A Bíblia fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que ser cheio, tem que ter azeite, tem que ter paz com todos. Tem que ter paz com todos, irmãos. Eu gosto dela, dele não. Eu gosto dele, dela não. A pergunta de novo é a segunda pergunta: para que céu você vai? Porque tem crente, pastor, que pensa que no céu tem uma divisória. Não, aqui é para mim porque eu sou importante. Aqui é para fulano bem longe. Não, irmão. Ou você tem comunhão ou você não vai. Tem que ter comunhão. Da camou do Rassúria, da. Oh glória. Oh glória. Arrebatamento. Ele veio, ele subiu, mas ele disse: eu venho. Aí Paulo, ele explica aqui coisa linda, irmãos, sobre a questão da morte. Porque com certeza alguém questionava: quando a pessoa morre, para onde a pessoa vai? O que vai acontecer com o meu ente querido? Aí Paulo disse: meus irmãos, eu não quero que seja ignorante. Ou seja, eu não quero que vocês não fiquem sem saber, falta de sabedoria concernente ao assunto. Porque fique tranquilo, porque aquele que morrer em Cristo vai ressuscitar primeiro. Depois nós, que estamos vivos, vamos ser arrebatados. Aleluia. Então, como é esse evento, pastor? Imagine, a trombeta tocou, os crentes subiu. Primeiro foi transformado, né? Eu pensei nisso aqui, é muito rápido, só coisa de Deus mesmo. Porque a trombeta vai tocar, os crentes vai ser transformados, vai haver a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e vamos voar ao encontro de Jesus Cristo, o Nazareno. Ei, e nós não vamos precisar de avião, de disco voador. Nós não vamos precisar de nada, irmãos. Vamos vencer a lei da gravidade. Oh glória. A lei da gravidade diz que é impossível, mas a minha Bíblia diz que é possível. Arrebatamento real vai acontecer. Vamos voar ao encontro de Jesus Cristo, o Nazareno. Aí existe algumas linhas de pensamento, irmãos, teológico. Tem os pós-tribulacionistas que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Os midi-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. E os pré-tribulacionistas, que somos nós, assembleanos, oh glória, acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação.
Aleluia. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 11: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Oh glória! Arrebatamento, em primeiro lugar, é um livramento da grande tribulação. Em segundo lugar, arrebatamento é um consolo. Porque Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra? Arrebatamento. Jesus vai voltar. Isso, irmã, essa tem que ser a palavra de conforto em todo momento da nossa vida. Passando por dificuldade, ei, Jesus vai voltar. A luta está cercando a tua vida, aí você fala assim: não, mas Jesus vai voltar. Falando essas palavras, você está dizendo o seguinte: olha, tudo isso vai findar, tudo isso vai acabar, o sofrimento vai acabar, as lutas vai acabar, porque, irmãos, nós não acreditamos jamais na doutrina da prosperidade, aonde eles pregam o seguinte: que você tem que triunfar, que você tem que vencer, que você tem que ter, que você tem que, sabe, ser o dono da empresa, não o empregado. Não, isso aí não é real, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A luta só vai ter fim quando Cristo arrebatar a sua igreja. A luta só vai findar quando Ele voltar para arrebatar o seu povo. Aí lá no céu não haverá dor, lá no céu não haverá lágrimas, lá no céu não haverá sofrimento, lá no céu não haverá, irmão, tristeza. Não, lá no céu é só gozo, lá no céu é só alegria, lá no céu, aleluia, é só adoração ao eterno. Lá no céu não haverá sofrimento, porque no céu é um lugar de consolo, é um lugar de paz, é um lugar onde tem a habitação do eterno, e vamos morar com Ele para sempre. E nós não podemos, hipótese alguma, irmãos, nos confundir rapazo com parousia. Parousia fala sobre a vinda, ou seja, e rapazo é o arrebatamento. São eventos totalmente diferentes. O arrebatamento com a vinda de Cristo em glória. E para finalizar aqui, porque nós falamos que Ele veio, Ele foi, mas Ele vem. E nós precisamos entender também que Jesus, Ele veio como cordeiro, Ele virá como o ladrão. Por que como ladrão? Jesus usou essa figura de linguagem para descrever o seguinte: Ele disse mesmo que se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Jesus vai vir aonde muitas pessoas estarão desapercebidas, aonde muitas pessoas, aleluia, que nem crê mais no arrebatamento. Tem até crente que não acredita mais. Esse dia eu conversei com um pastor e ele falou para mim: eu não acredito mais nesse negócio de arrebatamento, esse negócio é coisa furada, Severino. Eu disse: não, eu acredito, porque a Bíblia ela fala sobre o arrebatamento e vai acontecer. Então, se você não acredita, vai acontecer. Se você não crê, vai acontecer. Se você está preparado, vai acontecer. Se você não está preparado, vai acontecer do mesmo jeito, porque a promessa do eterno foi Jesus que falou, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele não faria, ou falaria e não cumpriria. Jesus prometeu, Ele vai voltar. Então Ele vai vir como ladrão. Aonde, irmãos? Pegará muita gente desapercebido. Estamos vivendo, irmãos, em uma época muito difícil, de esfriamento espiritual, de acomodismo. O que tem de pessoas acomodadas, desapercebidos, não vigiando. Oh glória! Vive desatento, mas vigiar significa estar atento, estar pronto, estar dizendo: eu estou aguardando, aleluia, eu estou esperando.
Porque nós temos que esperar sempre no arrebatamento, porque será, irmãos, iminente, será de forma aonde muitas das vezes pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à meia-noite, pode ser, irmão, não sabemos o dia e nem a hora que o arrebatamento vai acontecer, mas uma coisa certa, vai acontecer. E eu estava aqui pensando o seguinte, irmãos, até hoje eu não entendi ainda. Já percebeu que meu pastor, quando acaba a energia, se acabar agora a energia, tem um monte de crente que dá um monte de glória, como se o arrebatamento vai ser uma coisa como a luz elétrica. Não, irmão, não tem nada a ver não. A trombeta tocou, sumiu, desapareceu, com a energia e tudo, internet com tudo. Então fique tranquilo, porque acaba a força, a energia, todo mundo fica, oh glória, como se tivesse acontecido o arrebatamento. Isso aí eu acompanho desde a minha infância, desde meus 14 anos, fico observando essas coisas de muitos crentes, não é só aqui não, em muitos lugares, né? Então o arrebatamento, irmãos, será no abrir e piscar de olhos, será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente. Então ele veio como cordeiro, ele veio como cordeiro, ele virá como ladrão, e ele vai vir na sua segunda vinda, a sua segunda vinda em glória, a parousia, ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que ele virá montado em um cavalo branco, com a sua roupa salpicada de sangue, e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor o teu Deus. Essa é a expressão para Israel, mas esta noite o Espírito fala com toda a igreja esta noite. Prepara-te, noiva do Cordeiro, prepara-te, deixa a sua lamparina acesa, porque Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta uma parábola acerca de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Jesus, ele classifica loucas e prudentes. Por quê, pastor? Porque 5 delas Cristo classifica como prudentes, porque elas estavam preparadas. E as 5 virgens loucas, porque estava despreparada, não estava preparada, não estava pronta, não estava realmente da forma que era para estar. Por quê? Quando as 10 virgens, elas foram ao encontro do noivo, elas levaram as suas lâmpadas acesas, mas o correto seria levar reserva, porque de repente a lâmpada ia se apagar, ia acabar o azeite da lamparina, precisava ter mais reserva, mais azeite, para poder deixar a lamparina acesa. Reserva, oh glória, o nome do Senhor. Então aquelas 5 virgens loucas foram classificadas, porque quando elas chegaram até onde estava o noivo, acabou o azeite da lamparina, e elas não tinham mais reserva. Elas ficaram preocupadas, chegaram até as 5 virgens prudentes e falaram: empresta-nos um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aquelas 5 virgens prudentes disseram: vai buscar azeite, vai onde vende azeite, e talvez assim haja tempo ainda também para vocês. Mas quando elas foram, a porta já estava fechada. A porta da graça, ela vai se fechar. Quando aconteceu o arrebatamento, irmãos, aleluia, haverá salvação, pastor? Sim, mas será mais difícil. Se hoje nós estamos na graça, no período da graça, na dispensação da graça, e muitas pessoas têm dificuldade, imagina no período da grande tribulação, onde haverá tristeza, perseguição, aonde você jamais poderá se reunir e glorificar o nome do Eterno. Então se prepare enquanto é tempo. A noiva do Cordeiro precisa estar preparada, porque o noivo está voltando para arrebatar a sua igreja. Ele veio, ele foi e ele vem. Deus abençoe.